Fala lá, Nicolas. Eu queria puxar o gancho a respeito da relação entre fé e mercadoria, né? Considerando, como o senhor disse, que a mercadoria está muito relacionada à felicidade. Então, como que o senhor enxerga a teologia da prosperidade, né? Tão disseminada pelas religiões neopentecostais, os evangélicos? Olha, eu tenho a impressão, como fala o próprio Gessé de Souza, o sociólogo, quando ele descreve a ideia de liberalismo popular, e ele vincula a noção de liberalismo popular justamente à teologia da prosperidade evangélica. Só que, assim, do ponto de vista teológico, a gente pode discutir bastante essa ideia e a teologia da prosperidade no ambiente evangélico, o pentecostal ou neopentecostal, como queira, que há uma diferença, né, entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. A gente pode vinculá-la justamente a uma interpretação pobre do Velho Testamento, como falam os cristãos, a Bíblia hebraica, que é a ideia de que o Deus do Velho Testamento é poderoso, mágico, e que se então eu estiver bem com ele, ele vai me dar bem por aquela ideia absolutamente falsa e idiota, de que eu já escutei isso, de se você colocar um judeu no deserto, ele vai ficar rico. Né? Como se todo judeu tivesse criado Las Vegas, ou como em Israel isso fosse verdade, né? Tão fácil assim. Então, do ponto de vista teológico, a teologia da prosperidade, eu acho que ela é melhor explicada por razões sociológicas. O seu sucesso, eu quero dizer. Não por razões teológicas, porque inclusive a gente não está discutindo teologia aqui. Mas assim, por quê? Porque as igrejas evangélicas, elas conseguem penetrar ali onde o Estado não penetra. Inclusive porque ela é extremamente ágil, né? E uma igreja evangélica, você precisa de microfone, alguém que fale bem, umas bíblias, umas cadeiras de plástico e um lugar vazio. Jesus Cristo é uma commodity muito fácil de ser vendida. Quando eu digo Jesus Cristo é uma commodity, a minha intenção não é nenhum argumento anticlerical, porque eu acho gente anticlerical chata, certo? Fica criticando a religião quando tem um monte de coisa besta e complicada no mundo, inclusive a política, né? A militância política. Quando eu digo commodity, é porque ele é mesmo. No mercado religioso, Jesus Cristo é uma commodity, né? E, principalmente no mercado ativo como o Brasil, competitivo como ele ficou, é uma commodity razoavelmente fácil de ser vendida, né? Porque os seres humanos sofrem, como a gente estava falando. A vida é infeliz grande parte do tempo. E o processo da vida é basicamente ir em direção a algo indesejável, como doença, envelhecimento, morte, não só a sua, como dos seres amados com quem você vive. Então, e aí não é só o cristianismo, as religiões existem, uma das razões seguramente, desde a pré-história, por conta do nosso medo, do sofrimento, da violência, né? Da mortalidade. Então, Jesus Cristo é a nossa commodity, digamos assim, dentro da nossa cultura principal. E as igrejas evangélicas, elas são ágeis porque, assim, eu lembro da gente discutindo em sala de aula disso há 15 anos atrás já, que era assim, os alunos ficavam impressionados, tudo classe média alta e alta, acostumaram a pagar uma grana por análise, e quando o analista faz, fica todo feliz, né? Não, mas os evangélicos pagam dízimo, como se toda igreja evangélica fosse um campo de corrupção generalizado, que não é fato, certo? Então, assim, mas eu acho que essas igrejas evangélicas, você entra numa igreja dessa, você ganha relações, você deixa de ser terrivelmente invisível, como a maior parte de nós todos somos, inclusive quando você está falando de um extrato social médio para baixo. Invisibilidade e relevância. O Brasil é um país que nega a cidadania a todo mundo, praticamente, talvez não a uns 4 ou 5 pessoas, nega a cidadania a praticamente todo mundo. Então, você entra na igreja, você ganha o que fazer no final de semana, os filhos, de repente, começam a namorar, né? Você faz amizade, normalmente as mulheres vão primeiro, porque as mulheres sempre buscam ajuda mais fácil do que os homens ficam mais... né? Mesmo que esteja enchendo a cara, consegue levar um cara desse para a igreja, ele chora, ele é abraçado, faz amizade, tudo isso no âmbito do batismo do Espírito Santo, certo?
Então, eu acho que a teologia da prosperidade, ela se realiza, inclusive, quando, de repente, ele arruma um emprego para mim. Estou desempregado há muito tempo, começo a trabalhar com o irmão, certo? O irmão tem lá um negócio no bairro, a gente começa a trabalhar junto, a gente tem programa de final de semana, você estabelece uma rede de relações. E isso é profundamente liberal no sentido econômico, eu quero dizer. É uma igreja, tratando como um singular universal dos evangélicos, você não é uma igreja só, é uma igreja em que dá às pessoas a iniciativa de buscar se relacionar com Deus, sem muita burocracia, e na medida em que elas apresentam alguma mínima melhoria de vida, seja econômica, seja social, elas vão interpretar isso e vão ajudá-las a interpretar assim, como sendo uma forma de reconhecimento de que elas receberam o Espírito Santo, o batismo, receberam Deus no coração. Eu acho isso humano, demasiado humano. Não e tem até uma... tem até uma explicação teológica para isso, que uma das cartas de Paulo fala que os irmãos devem fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso envolve contratos, oportunidades de emprego, relações comerciais e tantas outras. Vai lá, não aceitar que as igrejas tenham esse papel, né, de exercer um papel comunitário, de bem-estar, de Estado, né? Não reconhecer como legítimo um desejo de alguém que é juntar meu dinheiro para comprar meu primeiro carro, para comprar minha casa, botar um porcelanato. Não conseguir perceber isso, ou perceber isso com um distanciamento intelectual, pelo que você tem escrito, mas eu quero trazer esse tema agora aqui, o grande distanciamento da esquerda, de onde, para quem ela foi criada e hoje não consegue mais se aproximar? Em sendo realidade que a imensa maioria das pessoas que trabalham com o pensamento público, e aí jornalista, professor, escritor, artista, certo? Esse conjunto de pessoas que trabalham com o pensamento público de alguma forma, não necessariamente diretamente na imprensa, mas em sala de aula, no seu consultório, né? E sendo a maioria dessas pessoas vinculado a uma certa esquerda meio assim, como se fosse natural. Se eu sou intelectual, se eu sou da humanas, eu tenho que ser de esquerda. Às vezes até é necessário, senão ninguém te convida para jantar em casa, você não passe concurso em universidade, né? Ver professores de universidade falando em nome de ética, transparência é uma piada, né? Quando você conhece como funciona a universidade por dentro, né? Já me chamaram de traidor de classe por causa disso. Né? Mas é um fato, se você está querendo entender, as redações também não ficam muito atrás, né? Mas esses são espaços onde você tem gente que trabalha com pensamento público. A imensa maioria é a esquerda, não necessariamente fanático, mas é de uma esquerda assim que você assume, ela é legal, é de esquerda, eu sei em que ela votou, eu sei que restaurante ela vai, né? Partindo desse fato, eu entendo que o risco de distanciamento das classes mais vulneráveis, mais pobres, é grande para todo mundo que trabalha, na sua maioria, com o pensamento público, seja de direita ou de esquerda, tá? Mas as pessoas ligadas à direita são normalmente em imenso menor número nesse ambiente. E a esquerda, então eu acho que tem esse elemento que afasta mesmo, né? Coloca você para discutir questões, sabe? Quando você está no topo da cadeia alimentar, da imprensa ou da mídia, te coloca para discutir questões, você tem a exata impressão que uma pessoa que não está no mesmo nível que você é uma besta, não entende nada do mundo, não sei o quê. Então eu acho que tem essa questão. Uma outra questão que me parece que tem a ver com a história da esquerda é que quando você estuda a história da esquerda, por exemplo, partindo da Revolução Bolchevique, né? Que eu gosto muito como evento histórico para estudar, você partindo da Revolução Bolchevique, a história da esquerda, hoje ela é muito diferente, porque a esquerda perdeu o objeto, né? Como a esquerda sempre teve um pezinho na racionalidade da fé, né? Então, quando a União Soviética foi para o saco, inclusive como referência moral, além de econômica e política, a esquerda ficou meio sem objeto, né?
E ela acabou encontrando o objeto num ambiente mais cultural, grosso modo, né? Ou seja, nas universidades, lidando com jovens de classe média, média alta, ou mesmo bem alta, como filhos de banqueiros que são de esquerda, né? Que eu acho bem engraçado isso, mas é absolutamente real e bem justificável quando você vê como a vida não tem nenhum sofrimento, então você fica procurando sofrimento material, eu quero dizer, psicológico sempre tem, né? Qualquer lugar que for. Então, observando a história da esquerda, a esquerda perdeu o pé nas classes trabalhadoras. Ela perdeu o pé. As classes trabalhadoras querem viajar de férias, pagando em 15 vezes. Quer comprar o porcelanato que você falou. Afinal de contas, quem a gente pode garantir que existe ali alguma forma de grande felicidade? Os processos revolucionários e militantes ao longo do século XX foram todos uma catástrofe. Extremamente violentos, cruéis, corruptos, né? Então, a ideia de que as classes trabalhadoras iriam fazer uma revolução me parece uma percepção datada do século XIX, datada inclusive que o Marx estava dentro. Então a esquerda teve que procurar outro mercado. E o mercado que ela encontrou, principalmente nos Estados Unidos, foi o mercado universitário, que daí expandiu para as redações de imprensa, né, e de mídia em geral, e acabou estando no extrato social que, principalmente aqui no Brasil, por exemplo, anda pouco de ônibus, passa pouca fome, sabe? Não consegue muito fazer programa de final de semana, né? Não consegue ir naquele restaurantezinho descolado, bater um papinho, tomar um vinho. Então, eu acho que isso foi afastando a esquerda ao ponto até de, por exemplo, entender que a principal questão da esquerda é a questão de gênero. Onde já se viu isso? Quando tem tanta gente passando fome, se ferrando, morrendo. Como assim? Né? Acabou achando que essa é a questão central, o grande critério, pensando a partir da história da esquerda, né? Que sempre foi extremamente violenta. A ideia de que Trotsky não era violento, Stalin era mentira. Trotsky era extremamente violento, tanto quanto todos os bolcheviques eram. Os bolcheviques criaram um terror vermelho porque eles entendiam que a única forma de fazer revolução era destruir a maior parte das pessoas que não abraçassem a revolução, né? Agora, a moçadinha da direita, os liberais, né? Eu lembro que eu escrevi uma coluna muitos anos atrás na Folha que chamava-se Direita Festiva, né? E essa coluna foi depois de um evento dos jovens liberais na tua terra, né? Você é de Porto Alegre? Quase ao lado, Gravataí. É como se fosse Santo André, assim, bem parecido. Rio Grande do Sul. Então, e eu lembro, estava conversando com um amigo no hotel e tinha uma festa de encerramento e ele estava todo animado porque é solteiro, jovem, queria ir para a festa, as meninas gaúchas são lindas, não sei o quê. E eu falei para ele assim, meu, festa de liberal vai ter 4 meninas. Os caras vão estar tudo bêbado, falando de taxa Selic, enchendo o saco delas, elas vão vazar, né? Não, que é isso, as gaúchas são lindas, não sei o quê. Ele foi. No dia seguinte a gente se encontrou no café da manhã no hotel. E ele falou, pô, Pondé, você tinha razão. Eu falei, eu não sou profeta, é óbvio. No mundo liberal, isso já vai uns 10 anos, tá? Não é que foi ontem, já vai uns 10 anos. No mundo liberal, assim, a discussão era basicamente essa, era cheio de meninos advogados, recém-formados, gente que trabalha no mercado financeiro, filho de empresário. É claro que tinha menina também, mas a imensa maioria era de caras, né? E aí eu falava para ele, olha, meu, os jovens liberais só vai conseguir juntar 2 ideias quando souber falar de filme, literatura, se interessar por alguma coisa que não seja o mercado financeiro. Enquanto eles não fizerem isso, eles vão pegar menina nenhuma. Enquanto eles não pegarem menina, você não pode levar eles a sério, certo? Eles vão ser imaturos, eles vão ter a percepção de realidade quadradinha. Então, eu acho que a alienação da moçada liberal é de outra natureza, mas não acho que é menos. Agora, o que acontece com, digamos assim, o mundo empresarial dos empresários, principalmente empresário médio, pequeno, é que eles têm uma noção de realidade melhor do que professor em universidade.
Muito melhor. O professor de universidade, na sala de aula, ele pode salvar o mundo 15 vezes, explicar tudo. Em humanas não faz nenhuma diferença. Não vai derrubar um avião, ele não vai quebrar uma empresa, certo? Nada. Como diz o Thomas Sowell, né? Aquele economista americano. Mas o empresário, o pequeno empresário, ele tem que ter noção de onde aperta o calo, de com quem ele trabalha. Entende? Então isso acaba fazendo, não necessariamente a direita, mas acaba fazendo com que esses profissionais sejam mais perto dessas pessoas. E eu acho que a direita, recentemente, tem conseguido falar melhor com essas pessoas do que a esquerda. Vai lá, Rubens.